Por favor, reflita por um instante. Como você se sente diante de uma entrevista de emprego? Como você se sente antes de saber um resultado de um exame? Como você se sente segundo antes de iniciar uma apresentação diante de uma plateia? Imagine como você se sentiria ao estar numa fila onde as próximas 5 pessoas que estão à sua frente estão pegando os resultados de uma prova. E uma delas ficou muito emotiva quando ouviu dos fiscais o resultado. Como você se sentiria sendo a sexta pessoa dessa fila? Procurar responder a estas perguntas provavelmente te levou a pensar em algumas emoções. Este podcast que eu estou gravando aqui agora, nós iremos falar de um assunto muito recorrente hoje na humanidade. Você já deve ter ouvido falar sobre ansiedade, né? Então, seja muito bem-vindo a mais um Hollenberg Cast, o seu canal de psicologia. Por aqui discutimos diversos temas, diversos assuntos acerca da condição humana psicológica comportamental. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Hollenberg Oliveira Martins, sou psicólogo clínico de base comportamentalista. Por que eu falo psicólogo de base comportamentalista? A psicologia é uma ciência muito espetacular, muito bonita. Ela tem várias teorias para compreender como que o homem funciona. E várias dessas teorias são escolhidas pelos profissionais que formam na psicologia para orientar, para que eles possam conduzir o trabalho, as intervenções clínicas deles em seus consultórios. A que eu escolhi para mim é a psicoterapia comportamental. A psicoterapia comportamental ela tem, inclusive, suas bases filosóficas constituída pela filosofia do behaviorismo radical. Se você então tiver um pouco mais de interesse sobre isso, fique à vontade aí para você pesquisar. Quando você busca um médico, e aí você de repente recebe uma tratativa neste médico que às vezes não te deixa muito contente. Isso não significa que todos os outros médicos são do mesmo jeito. O que você precisa perceber, se não fazer, é procurar outros médicos que contemplem as suas expectativas, que preencham aí os seus valores, né, que você fique mais contemplado com a metodologia que aquele outro profissional vai implementar com você. Então, a psicologia, diante disso, ela tem diversas teorias e aqui eu estou me respaldando aqui para descrever um pouco sobre esse tema que eu falei para você, sobre as reflexões que eu fiz no início, eu estou me pautando dentro da psicoterapia comportamental, perfeito? E já vou deixando muito claro aqui que o meu objetivo não é trazer receitinhas mágicas, tá? Ao contrário do que muito se vê aí nas mídias, né? Existem várias outras pessoas, não vou nem dizer quais categorias profissionais são essas, que estão tentando vender poções mágicas, né? Como se de fato pudesse clicar um botão, primar um botão dentro de nós e nós dissipássemos aí certos incômodos que estão nos acometendo, né? Então, essas pessoas, normalmente, elas, na verdade, elas têm uma habilidade muito boa em vendas, né? Eles conseguem vender até fumaça engarrafada. Então, cuidado com o que você ouve, né? Para que você, às vezes, não se frustre, tá? Por aqui, o que nós vamos fazer é tentar descrever um pouco esse tema que eu trouxe aqui, a partir da minha abordagem psicoterapêutica. A forma como eu olho para este fenômeno chamado ansiedade, que acomete centenas de milhares de pessoas mundo afora, dentro da psicoterapia comportamental, né, sustentada pelo behaviorismo radical, que lá dentro ela tem a visão de mundo, visão de homem, tem formas de olhar como que o homem é constituído, determinismo, modelo de causalidade, ou seja, são os pressupostos que corroboram aí
as pesquisas que vão se suceder a partir desta teoria. Então, consequentemente, eu estou falando de um modelo psicoterapêutico que também tem muita base empírica, tá? Então, é um modelo de psicoterapia que tem aí os seus pressupostos filosóficos, que é um elemento essencial, e tem também as suas fontes de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Enfim, não vou ficar entrando muito nesse tema para não arborizarmos muito. Mas, enfim, vamos ao que nos interessa, né? Provavelmente você deve ter refletido sobre as perguntas lá no início. Então, aqui nós vamos agora nos pautar aí para entender um pouco mais. Para isso, eu reservei aqui 5 perguntinhas básicas, né? Ou melhor, 6 perguntas. Primeiro, o que é a ansiedade em si? Quais os possíveis sintomas que ela apresenta? Como aprendemos a sentir a ansiedade? O que costumamos fazer quando sentimos a ansiedade? O que muitos não sabem e como lidar com ela. Mas claro, novamente eu estou deixando claro que isso aqui não é uma receitinha mágica não. Para começo de conversa, pessoal, este modelo de psicoterapia que eu estou me referenciando a ele aqui para fazer essas descrições, ele tem uma maneira única e singular de olhar para o fenômeno em cada indivíduo, em cada pessoa. Então pode ser que boa parte do que eu falar aqui pode ser que faça muito sentido para você, mas que para outra pessoa às vezes faça mais, para outra faça menos. E eu me refiro aos elementos que desencadeiam estes sinais desta síndrome, digamos assim, que o mundo popularmente chama de ansiedade, né? Beleza? Então é isso aí, se prepare que estamos iniciando aí mais este Hollenberg Cast. Então vamos lá, vamos procurar responder aí a essas perguntas, né? O que é ansiedade? Para responder essa pergunta, eu preciso referenciar algumas descobertas que a ciência veio se debruçando ao longo dos últimos anos, últimas décadas e século aí praticamente, que isso está intimamente relacionado com o estudo dos reflexos condicionados, reflexos inatos também, ou seja, reflexos inatos, eu estou me referindo àquelas reações que nós carregamos de berço, né? Ou seja, nós não precisamos aprender a funcionar desse jeito, nós simplesmente carregamos isso filogeneticamente, uma herança filogenética. Por exemplo, diante de um sol estridente, há uma tendência do nosso corpo começar a expelir suor, que é uma defesa do nosso organismo para refrigerar o nosso corpo. Enfim, diante da presença iminente de uma luz forte, ocorre aí a contração pupilar. Se você chegar aí no espelho da sua casa, do seu banheiro, você acender as luzes do seu banheiro, você tampando um olho, você deixando esse olho tampado por alguns segundos, aproximadamente uns 10 segundos, você aproxima bastante do espelho e você vai perceber que o olho que não está tampado, sua pupila está num certo tamanho. Quando você tira a mão do olho que estava tampado, você vai perceber que a sua pupila estava enorme e ela vai contrair. Isso são reflexos, ou seja, uma gota de limão na sua boca promove aí a salivação, suas glândulas salivares vão secretar salivas, enfim, etc. e tal. Assim como estes exemplos que eu acabei de mencionar para você, nós temos também alguns outros reflexos. Por exemplo, diante de barulhos estridentes, abruptos, inesperados, há uma tendência de nós dispararmos o nosso coração, nós termos o que nós vamos chamar de susto, concorda comigo? E por que isso ocorre?
porque aquele estímulo inesperado, ele tem o potencial e o nosso corpo tem a sensibilidade para reagir a ele, ativando algumas substâncias endócrinas no nosso corpo. Em específico, nós temos alguns hormônios que são responsáveis por estas respostas primitivas de assustar, de acelerar o nosso coração. E por que acelera o nosso coração? Galera, está nos preparando praticamente para algo que poderia vir a nos causar grande dano, né? Então, ou seja, um barulho abrupto, intenso, inesperado, é um susto, e o seu coração vai acelerar rapidamente, distribuindo o sangue para todas as extremidades do seu corpo, preparando você para ter uma resposta rápida. Então, isso aí já sinaliza algo que nós carregamos filogeneticamente, né? São os reflexos incondicionados. E aí agora você vai começar a perceber o seguinte, que quando esses estímulos, quando esses reflexos eles são ativados, muitas reações no nosso corpo podem ocorrer, né? Involuntariamente, ao contrário do que muitos se pensam. Então, por isso que é importante você refletir a partir de hoje que controle que você tem sobre certas reações que estão ocorrendo debaixo da sua pele. Pense aí nisso aí que eu estou dizendo. Olha só, a contração pupilar que você vai ver se você fizer essa experiência, você não vai conseguir impedir ela. Por quê? Porque é uma relação involuntária, tá? Então, para isso é muito importante você refletir que controle que você tem dessas reações que ocorrem debaixo da sua pele. Consequentemente, tivemos aí alguns teóricos, né, estudiosos, né, tivemos aí uma grande descoberta, uma grande contribuição de alguns cientistas. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de Ivan Petrovich Pavlov. Era um médico fisiologista russo que estava estudando o reflexo salivar dos animais, dos cães. E esse cara simplesmente ele conseguiu, através do incidente, reza a lenda, várias bibliografias pontuam coisas próximas a isso que eu estou dizendo, não vou entrar em tanto detalhe aqui para não te confundir, que ele simplesmente conseguiu descobrir que certos estímulos que não têm o potencial para disparar reações no nosso organismo, quando estes estímulos neutros foram emparelhados, quer dizer, eles ocorriam segundos antes de um estímulo, agora incondicionado, quer dizer que não precisa de uma história de aprendizagem, de condicionamento, pois ele por si só dispara tais reações no organismo. Se essa experiência se repetir por algumas vezes, é possível que certos estímulos se tornem condicionados. Estou começando a entender, Hollenberg. Então quer dizer que existem estímulos que antes não tinham o potencial de desencadear reações involuntárias, como essas que eu contei, reflexas, e com as minhas experiências de vida eu pude aprender a desencadear estas reações com certos tipos de estímulos. Sim, exatamente, é por aí. O que acontece é que a maioria das pessoas desconhecem quais estímulos são esses, né? E eles vão julgar, inclusive, ignorantemente, que não tinha nenhum evento ocorrendo quando eles começaram a sentir aquilo ali. Mas, na verdade, eles simplesmente não têm um aparato instrumental para que eles possam descrever o que está acontecendo. Bom, diante disso, eu já falei aí um pouco que a ansiedade é uma resposta hipotalâmica que nós temos aí no nosso organismo, é uma ativação que ocorre a partir da presença de certos estímulos, ok? E quais os possíveis sintomas? Olha,
Os possíveis sintomas podem ser sensação de perigo iminente, o coração acelera, a respiração torna-se ofegante, a boca seca, a pupila dilata, pode ocorrer aí alguns possíveis tremores, pode ocorrer aí sensação de sufocação, sensação de calor, né, que não seja por temperaturas. Então, esses são alguns dos sintomas, tá? Desconforto abdominal, algumas pessoas perdem o apetite, algumas pessoas, inclusive, podem ter, diarreia, tá? Não é à toa que muitas pessoas fazem meme com isso, mas tudo, galera, tudo isso são respostas involuntárias. Isso precisa ficar muito claro. Nós não temos controle disso, nós não temos acesso diretamente a um dimmer dentro de nós, a um botão dentro de nós que eu vou primar e fazer com que isso pare de ocorrer de uma hora para outra. Não é tão simples assim, ok? Então, falei aqui para você o que é a ansiedade, os possíveis sintomas, né? E como que nós aprendemos a sentir a ansiedade. Bom, eu não sei se você tem alguma dúvida, se você tiver, anota aí, tá? Coloca aí, anota aí. No final você pode me enviar aí essa pergunta, se for possível, aí a gente volta a discutir, eu posso tentar te responder aí. Tá? Então vamos aí para outra pergunta. Como aprendemos a sentir a ansiedade? Muito bem, responder a essa pergunta não é brincadeira, né? Como aprendemos a sentir ansiedade? Cada pessoa vai aprender isso de modo diferente. Quando eu falo aprender, galera, estou me referindo às associações, né? A possibilidade de nós reagirmos a determinados tipos de estimulações que nós fomos expostos. Logicamente, cada pessoa teve experiências únicas e ímpares em suas vidas, que consequentemente culminaram aí em resultados de aprendizagens particulares. Cada qual teve o seu modo de aprender, né? Se eu fosse falar de algumas aqui, acredite, eu iria levar muito tempo. Eu vou ter que dar alguns poucos exemplos aí, para que nós possamos compreender isso de uma forma mais objetiva, mais rápida. Vamos imaginar então que nós temos uma criança. Imagine, talvez você, enfim, vamos tentar compreender o medo que muitas pessoas possuem de provas, certo? Ou ainda de tratar com figuras de autoridade, de interagir, de conversar, de fazer perguntas, né, com figuras de autoridade. Logicamente, se nós olharmos para o nosso histórico de desenvolvimento, não podemos generalizar, hein? Atenção, não podemos generalizar, sair dizendo que todas as pessoas reagem dessa forma. Mas vamos lá, digamos que uma criança, ela se comporta de uma determinada maneira na casa dela, e quando o pai, em específico, ou a mãe, ou o avô, o padrasto ou madrasta, quem quer que seja, está por perto, uma figura específica, né? Digamos, ou masculina ou feminina, enfim. Essa pessoa repudia, pune, repreende sistematicamente boa parte daqueles comportamentos que aquela criança expõe na presença dela. Você vai concordar comigo que não vai demorar muito para que essa criança agora comece a discriminar que toda vez que aquele elemento, aquela figura familiar estiver por perto, sinaliza uma ocasião em que ela pode ser repreendida, punida, ou seja, aquele indivíduo se torna aí uma figura aversiva para ela. Inclusive uma tendência que nós adquirimos aí, né, e sinaliza muito bem, um dos componentes da ansiedade que eu vou falar aqui, adiantando um pouco, é que há uma tendência do organismo a afastar do estímulo que se tornou aversivo para ele, tá? Então, pensando nesta condição de um elemento que repreendeu fortemente, eu não estou dizendo que precisou nem aplicar sanções, tá? Surras, nem precisou disso.
mas às vezes um grito que automaticamente, veja só, quando um adulto grita com uma criança, você deve ter lembrado que minutos atrás eu falei que um barulho estridente, alto, inesperado, é suficiente para desencadear em nós algumas sensações, algumas reações internas involuntárias, como por exemplo, nosso coração dispara. Então, quando esse adulto começa a fazer isso de uma forma frequente, essa criança, logicamente, começa agora toda vez que ele estiver na iminência de encontrar este indivíduo, este membro familiar, este pai ou quem quer que seja, que o trata desse jeito, há grandes chances dele começar a sentir um desconforto prévio. O organismo dele começa a entrar em estresse, começa a haver uma alteração, uma ativação fisiológica, começa a sinalizar para ele que algo pode vir a acontecer em alguns minutos. E isso a pessoa, o jovem, né, que agora é adolescente ou um pouco mais já na fase adulta, não discrimina que estas sensações começam a acontecer bem próximo ao horário que aquela figura, a autoridade, né, está prestes a chegar, né? Então, isso, você vai concordar comigo que isso começa, inclusive, a destruir a liberdade deste indivíduo, desta criança, deste jovem, porque agora ele vai ficar um pouco mais menos responsivo, né? Ele vai se comportar menos diante desta figura e, inclusive, ele vai tentar se distanciar ao máximo. Tudo isso já representa o que eu vou falar daqui a pouco, que são os comportamentos de fuga e esquiva, né? E digamos ainda que este jovem ou criança ainda, vamos lá, criança, né? A criança, ela se saiu mal no exame. E quando ela se saiu mal nesse exame, ela apresentou essa prova para o pai ou a mãe, o cuidador, né? Vamos tratar assim para não ficar tão taxativo aqui. O cuidador repreendeu severamente a criança, puniu ela, né? Com sanções, talvez, que é muito comum muitas famílias pensar que uma surra vai ensinar comportamento. Não vai, viu, galera? Infelizmente, surra, bater não ensina comportamentos novos. Enfim, em outro momento eu posso gravar outro podcast a respeito disso. O que vai acontecer com essa criança? Ela começa a associar que aquele diacho de papel chamado prova, com um resultado ruim, é uma condição sine qua non para que ela apanhe deste cuidador, dessa cuidadora. Concorda comigo? Logo, o dia que essa criança estiver novamente diante de uma prova para fazer, o que a prova vai sinalizar para ela? Então agora você está começando a perceber o efeito do condicionamento, as associações, é por aí, né? Isso começa a acontecer. Lembrando que não podemos generalizar, cada caso é um caso. Então tá lá o indivíduo agora na fase adulta para simplesmente entregar alguns relatórios na sala do chefe, né? Ou ele recebe um telefonema do chefe e o nome em si culturalmente já carrega muito peso, né? Carrega muita representação, né? Que a cultura acaba colocando isso de uma forma muito propagada na sociedade, as pessoas com ausência de filtros ou de conhecimento, elas simplesmente acabam se comportando com base neste controle aí invasivo cultural, né? Enfim, e aí esse indivíduo agora, ele pode, assim como no passado experienciava sensações aversivas de ter que falar, de ter que conversar, de ter que apresentar um resultado, uma nota, um desempenho para aquele cuidador, ele agora está diante de um cenário que remete a ele essas lembranças etárias, né? Ou seja, ele vai lembrar de algo lá do passado. Desculpa, não é que ele vai lembrar disso que vai fazer ele sentir. A situação em si já pode levá-lo a sentir, experimentar aí
sensações aversivas tal quais ocorreu lá neste ambiente da sua infância. Você agora já deve estar concluindo por que nós nos interessamos sobre o histórico de desenvolvimento do indivíduo. Por quê? Porque ali nós conseguimos identificar o que pode ter levado este indivíduo a estar se comportando, como ele está se comportando e que fins que isso vai levar para essa pessoa, enfim, né? Que resultado que ele está colhendo com aqueles comportamentos. Será que estão sendo eficazes? Será que estão sendo efetivos? Ou estão proporcionando a ele apenas um alívio temporário? Então veja que eu já estou agora respondendo a próxima pergunta, né? O que costumamos fazer quando sentimos ansiedade? Há uma tendência dos organismos de distanciar-se da estimulação aversiva. Estimulação aversiva, o que é isso, Hollenberg? Muitas coisas, galera, muitas coisas. Tem gente que fica ansioso ao cair da noite, tem gente que fica ansioso ao aumentar a velocidade de um veículo que ele está andando. Ele tende a ficar ansioso diante de figuras de autoridade, ele pode ficar ansioso diante de um encontro, né? Quantas pessoas, às vezes, estiveram presentes na vida dessa pessoa, no passado dela, digamos, experiências que ocorreram lá no ambiente escolar da criança, onde ele foi encontrar com uma pessoa e ele não conseguiu, às vezes, falar de um modo um tanto quanto assertivo, que obviamente ninguém carrega isso de berço, e quando ele fez aquilo do jeito que ele fez, falou do jeito que ele falou, ele foi extremamente criticado, zombado, caçoado. Isso já sinaliza uma espécie de punição, né? É um ostracismo fenomenal que ocorre culturalmente. Então isso já sinaliza que muitas pessoas vão sentir ansiedade em público, né, diante de plateias, porque fica ali na iminência do medo, do erro, de ser punidas novamente, enfim. Não vou entrar em tanto detalhe, porque senão nós passaríamos muito tempo falando sobre as possibilidades em que uma pessoa sinta-se ansiosa. E então, a tendência de evadir-se do local onde há a presença de um estímulo aversivo é o que nós chamamos de fuga, né? E existe também comportamentos de esquiva. Às vezes a pessoa passa a evitar, né? Dispensar, recusar convites para fazer certas coisas, por saber que lá naquele ambiente, naquele local, naquela cidade, naquele contexto, naquele cenário, existem coisas que ela não consegue desempenhar muito bem. Então está aí mais um fenômeno que é chamado de esquiva. E isso normalmente está presente no indivíduo que começa a sentir essas sensações e tenta-se, de algum modo, lidar com elas, emitindo esses comportamentos de fuga e esquiva. E isso, lamentavelmente, nós temos diversos experimentos que já foram replicados laboratório afora para demonstrar que tais comportamentos podem acabar mantendo, e eu já estou entrando aqui na quinta pergunta, o que muitos não sabem, que muitos desses comportamentos acabam por manter tais sentimentos de ansiedade, tá bom? Então, assim, não estou dizendo para você interromper nada, não estou dizendo para você parar de fazer nada. Aliás, se você quer fazer alguma coisa, faça psicoterapia. Procure um profissional que possa te compreender e você também se sentir compreendido. Isso precisa fazer sentido para você. Tudo bem? Esta é a minha recomendação aqui. E seria esta a quinta pergunta, né? O que muitos não sabem? Que boa parte dos comportamentos que eles fazem acabam por perpetuar aí tais sentimentos. Por quê? Porque impedem que eles descondicionem tais estímulos. Só que isso precisa atentamente de uma avaliação de um clínico, de um profissional capacitado, experiente, especialista, para avaliar se o sensato de fato é evitar, se o sensato de fato é distanciar, porque existem estimulações que às vezes realmente propiciam perigo, sinalizam perigo, ok?
ok? Então não vá sair querendo fazer coisas por si só, não. Estou esclarecendo. Talvez isso te motive a querer entender quais seriam esses eventos que estão sinalizando e se esses eventos de fato, clinicamente, pela avaliação de um especialista, eles sinalizariam perigos para você, ok? E por fim, como lidar com ela? Ah, tá, eu sei, né? Muita gente estava esperando aí, talvez uma receitinha mágica, né? Como fazer. Gente, vocês vão encontrar muita literatura. Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, faça isso também, tem que fazer, tem que respirar fundo e blá blá blá, uma série de coisas. Olha, é muito importante, mas lamentavelmente não é só isso, ok? Por quê? Porque existe uma história de aprendizagem ali. Então não adianta eu entrar simplesmente de um modo tecnicista, quer dizer, aplicando técnicas, porque eu estaria negligenciando o que pode ter levado você a aprender, né? Desenvolver aquela aprendizagem com determinados tipos de estímulos. Inclusive, as próprias sensações que um organismo, que uma pessoa pode sentir, ó, você vê a complexidade da coisa. Uma sensação tal como uma batida forte do coração pode ser um estímulo condicionado para que o organismo, o próprio indivíduo, ative outra crise, né? Então é bem complexo. O melhor das hipóteses é de fato você buscar um profissional capacitado para você se tratar e você buscar aí formas de como lidar melhor com isso aí. Então, respondendo a essa pergunta, a melhor maneira, sem sombra de dúvidas, é você buscar aí um profissional. Claro, existem coisas que podem, antes de você desenvolver essas crises, você fazer coisas que melhorem definitivamente aí a sua condição de saúde, né? Ou seja, atividade física, isso vai melhorar muito. Alimentação regular, balanceada, né? Existem muitas pessoas que confundem as coisas, pensam que qualidade de vida, por exemplo, é sentar e beber ali não sei quantas e quantas e quantas latas, garrafas de cerveja. Olha, é um ledo engano, tá? Não estou dizendo que você não tem direito, que você não possa se divertir, mas enfim, é muito bom você tomar em consideração que o seu corpo ele é feito de carne e osso, né? E você também precisa cuidar dele, porque é através dele que você consegue se divertir, consegue viver, consegue produzir, consegue amar, ser amado, enfim, ser a pessoa que você é. Bom, eu acredito que eu já falei demais, era praticamente isso que eu tinha para trazer aqui de mensagem para você. Se fez sentido, eu quero te ouvir também, tá? Comente aí nas minhas redes sociais o que você achou, como que esse podcast foi para você. Se você, eu não sei onde você está assistindo aqui este documentário, né? Mas você, em qual plataforma eu digo, mas você explorando aí onde você encontrou esse, você vai encontrar vários outros temas que eu já gravei também. Então fique à vontade para você ouvir e se tiver alguma dúvida, comente, né? Como eu já sinalizei, escreva ela aí e me mande, tá? Tem meu site também, minha página www.hollenbergmartins.com.br, beleza? E tem as minhas redes sociais, @hollenbergmartins, meu Instagram, meu telefone aqui também, 034 99674 2115. Vou ficando por aqui, obrigado por você ter ouvido mais um Hollenberg Cast. E é isso aí, e até o próximo tema. Valeu, muito obrigado.
Por favor, reflita por um instante. Como você se sente diante de uma entrevista de emprego? Como você se sente antes de saber um resultado de um exame? Como você se sente segundo